É interessante. Né? É verdade. E mediante isso que você passou, né, essa experiência, o que você diria para alguém que hoje, de repente, está passando por um tipo de problema desse? Como é que você, né, começou a se reerguer disso e falou, opa, peraí, daqui não dá para passar, agora eu preciso tomar uma posição diferente, né? Para mim foi o seguinte, né? Quando eu me separei do pai das minhas filhas, né? Eu não dei tempo para mim. Eu venho de uma carência que o Senhor está curando, mas essa carência é desde a infância. E eu não sei te dizer o porquê, Sim. nem de onde surgiu, só sei que ela existe, né? E quando eu me separei do pai das minhas filhas, eu já engatei no outro relacionamento. Sim. E num relacionamento dentro de um erro. Porque eu errei com o pai das minhas filhas e errei com outras pessoas. E como eu estava falando para você, eu não enxergava que aquilo dali não ia dar certo. Não tinha como dar certo, o Senhor não aprova. Não tem como. O caso que a gente estava falando aqui agora, tem coisas que são erros que, tipo assim, é só você parar e ver, não vai dar certo, mas você não enxerga, você quer ir. Né? Você só vai. Permiti entrar nesse relacionamento porque eu não me conhecia, por carência. E eu não me permitia perder esse relacionamento, porque eu já tinha perdido um. Porque meus pais me criaram, né, como uma boa assembleiana, dentro daquilo que eles vivem, que meus pais são casados, nunca se separaram, né, para ter um casamento só. E eu fiquei casada por 18 anos, mesmo não dando certo, mesmo não fazendo a pessoa feliz, nem a pessoa me fazendo feliz. Quando eu saí desse relacionamento, porque de fato eu acreditei naquilo que estava chegando para mim, era a bênção de Deus para minha vida e não era, né, me machucou muito, né? Eu só fui e me joguei, né? Então, o que acontece? Eu falaria hoje para as pessoas para quem está num relacionamento desse, eu me permiti ficar dentro desse relacionamento por muito tempo porque eu não queria perder outro casamento. Então, eu passei por muita coisa, sofri muito. Eu não queria colocá-lo como uma pessoa ruim. Talvez ele também tenha traumas, precisa ser cuidado. Né? Porque ninguém faz mal a ninguém, como eu fiz muito mal para muitas pessoas também. Né? A gente não faz porque quer. Algumas pessoas até fazem, né? Mas a gente não faz totalmente porque quer. Mas me fez muito mal, só que eu não queria desgarrar. O que me fez largar, soltar desse relacionamento, meu último relacionamento, foi ver minhas filhas. Porque eu estava tão afundada em um amor que eu não sei te dizer. Porque é sempre assim, a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que mais machuca a gente, né? Eu acho que eu não amei tanto o meu primeiro marido como eu amei essa última pessoa que passou na minha vida. E eu não conseguia enxergar, às vezes, assim, o fato de ele não se dar bem com as minhas filhas, né? O fato de você fazer tudo pela pessoa e a pessoa nunca aceitar, sempre falar que você não está fazendo nada, né? E chegou ao extremo, quando o problema começou a se agravar, porque até então eu não via problemas deles com as minhas filhas. Minhas filhas reclamavam, ele reclamava e eu estava sempre do lado dele, porque eu era apaixonada, mas muito apaixonada. E chegou um limite, chegou no limite que a gente teve uma briga muito feia, e nesse relacionamento eu fui e voltei 9 vezes, tá? Eu vim embora e eu voltava. É um relacionamento complicado, né? Um relacionamento tóxico, de fato. E foi uma briga, assim, terrível, e a minha filha entrou no meio, a Rebeca, que é o que eu falo para vocês. Hoje a Rebeca é o centro da minha vida, porque, de fato, ela estava lá. Meus pais não estavam, porque estavam longe, mas ela estava. Ela sempre esteve comigo, e eu não conseguia enxergar isso antes. Né? Porque você vê, quando você está fora das mãos protetoras, das bênçãos de Deus, de fato entra uma escama, aquilo fecha os seus olhos. Você não consegue enxergar. Né? E, gente, eu converso com pessoas hoje, que as pessoas falam... Engraçado que pessoas do meu convívio na época falam assim... Às vezes tinha gente que nem gostava de mim, eu achava que não gostava, mas a pessoa estava me protegendo. Olha que loucura. E a minha filha entrou no meio para me defender, e eu percebi que enquanto a gente estava se atracando, estava brigando, era uma coisa nossa, eu estava fazendo mal para ele estava fazendo mal para mim, beleza. Mas quando começa a tocar no filho da gente, aí acabou, né? Não tem como.
Aí acabou. Então, o que me tirou dessa situação, desse relacionamento que estava me destruindo, e eu também estava destruindo essa pessoa, foi minha filha. E o resgate do Senhor, porque eu estava envolvida com muitas outras coisas. Quando eu falei para você que eu saí da igreja, né, na minha oração, que eu pedi ao Senhor, que tudo isso hoje eu vejo que é um propósito, tinha um propósito. É como você falou, filho pródigo. Eu pedi para sair, Deus me permitiu, Deus é super gentil. Ele falou, abre a porta, vai, filha, eu não vou te prender aqui. Né? Então, eu, de fato, mergulhei no mundo. E eu fui mesmo lá no fundo do poço. Tudo que você possa imaginar que você possa fazer para você... É engraçado, eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar, porque eu estou me sentindo à vontade. Tem gente que eu acho que o inimigo, ele brinca com as pessoas, maltrata, judia. Tem gente que ele esfrega a cara no asfalto. A minha esfregou minha cara no asfalto de verdade. Entendeu? Porque eu fui, de fato, no fundo do poço em todas as áreas da minha vida. E o Senhor começou a tratar de mim dentro da minha casa, né? Quando nem eu acreditava em mim mais. Tu sabe, não sei se tu já chegou nesse ponto da sua vida que tu começa a fazer tanta coisa que tu fala assim, gente, não tem jeito para mim mais não. Não tem jeito mais para mim. Eu já não acreditava em mim. Eu já não tinha mais identidade, porque eu tinha que agradar a todo mundo, né? Eu não podia ser eu mesma. E fui de ladeira abaixo. E o Senhor começou a me tratar dentro de casa. A minha libertação foi eu, Deus e o bispo Bruno Leonardo. Não sei se você já ouviu falar, que é um bispo que ora, acho que 6 horas da manhã, 7 horas. Eu comecei a escutar aquelas oraçõezinhas dele. Porque uma pessoa, quando você é criado na igreja, quando a semente do Senhor entra dentro de você... Você pode até tentar cortar. Tu já viu essas árvores que a gente corta e daqui a pouco ela vai nascendo de novo. E, de fato, quando eu pedi ao Senhor, Senhor, vou embora, eu quero ir. Me dá minha parte, vou falar me dá minha parte que eu quero seguir. Deus me deu e me permitiu ir. Mas dali, quando eu fiz aquela oração que eu saí, eu sempre soube que ia ter um tempo que isso ia acabar. Então, eu fui experimentando tudo. Fui pelo mundo de ladeira abaixo, experimentando tudo. Hoje eu posso falar para você que eu experimentei um pouco de tudo e não tenho problema mais com nada. Eu fui uma pessoa que eu bebi muito, eu usei muitas outras coisas, eu não me perdi em vício nenhum. Eu era fumante, eu fui fumante por muitos anos, eu não tenho vício de cigarro. E tudo dentro de casa, a oração desse bispo e a sementinha que estava começando a germinar na minha vida e o meu tempo que tinha acabado. Né? E quando, de fato, o Senhor começou a me libertar, o que o inimigo faz? Né? Você larga de lado aquelas coisas que você não está fazendo mais, então ele começa a usar pessoas, a usar e tal. E ali foi só sofrimento, só ladeira abaixo. Né? Só ladeira abaixo. Mas eu permaneci, porque não tinha jeito, a semente já tinha germinado e o Senhor eu já sabia que eu ia sair dali. Aí houve essa briga que quando a minha filha entrou no meio, ali minha ficha caiu. Eu falei assim, gente... Não é legal, eu não estou aqui fazendo ninguém feliz e não tem ninguém me fazendo feliz. Naquele momento, todas aquelas algemas, tu sabe quando tu sente aprisionada na pessoa e você acha que, de fato, você não vai conseguir ser nada. Então, eu falava assim, se eu largar, eu vou ser o quê? Né? Porque o meu primeiro marido, ele era dos antigos, né? Então ele nunca me incentivou a trabalhar. Para ele, mulheres ficavam em casa e o homem era o provedor. Nesse segundo relacionamento, já foi totalmente diferente. Cada um, você precisa trabalhar. Né? E eu trabalhava para ele. E eu comecei a viver os sonhos dele. Porque eu não tinha sonhos. Você se anulava, você não... Eu me anulava. Não existia a Carol. Não. Essa Carol aqui, eu acho que a minha filha tá aqui, ela não conhece. Tem hora que ela fica me olhando, né, filha? Aí eu conversando com ela, não quer aparecer. Tem horas que ela tem coisas que eu faço que ela não sabe. Ela fala, mãe, mas você fala, você conversa com os outros. Aonde você chega, você faz amizade. Ela não viu isso em mim. Ela tá vendo isso agora, né? E foi isso. E Deus começou a me libertar, me trouxe para cá. E eu retornei para Paracambi. Só que foi necessário fazer uma escolha. E foi difícil. Porque eu estava totalmente agarrada. Eu o amava. Só que também aí eu precisava de um psicólogo para dizer para mim, né? Tem uma amiga muito maravilhosa que ela podia estar aqui agora, que ela me confronta, né? A Bruna. Ela ia falar, será que você amava mesmo ou será que era só carência?
Para mim, como eu não sou psicóloga, eu vou falar para você assim, eu amava. E sofri muito, foi muito difícil largar ele. Né? Muito. Foi, nossa, destruidor. E como eu peguei todos os sonhos dele, eu comecei a sonhar. Né? E comecei a trabalhar. Porque eu me agarrei, porque eu falei assim, gente, esse relacionamento não pode dar certo. Não pode dar errado. Né? Então, eu fazia de tudo. A gente brigava, eu estava errada. E eu aceitava que eu estava errada porque eu não queria contrariá-lo, porque eu o amava e eu não queria perdê-lo. Caramba, você anulou totalmente. Totalmente. O sonho dele, né? Eu trabalhei junto com ele para realizar o sonho dele. Eu não tinha sonhos, eu queria vê-lo feliz. E, engraçado, né? É triste você falar isso hoje, porque talvez a pessoa vá ver, né? E eu tenho até medo, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, né? Mas eu amei muito ele, muito, mas sofri muito. Foi o meu maior aprendizado na minha vida. E isso me fez estar aqui. Hoje foi quando aconteceu todo o que Deus tem feito. Eu consegui sair, mas foi preciso fazer uma escolha. Eu tive que largar tudo para trás. Né? Meus sonhos, os sonhos dele, que para mim eram meus sonhos, era tudo que eu tinha. O amor que eu tinha por ele, a minha casa, as coisas que a gente tinha construído junto. E eu vim para Paracambi. Né?